A paz, igreja, amém? Amém. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus Cristo a mais um culto de adoração. Quero também saudar os nossos irmãos que nos acompanham ali pelo canal da IEGA. O culto ele é transmitido ao vivo e muitas pessoas têm assistido o culto, pessoas que não podem vir ao culto por algum motivo, acompanham ali pela transmissão. Obrigado, Ronaldo. E outras pessoas também sempre têm acompanhado o culto. Você também é muito bem-vindo. Em nome de Jesus, saudar os nossos visitantes que estão aqui também. Sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade na casa do Pai. Amém? Nós temos criado um ambiente de adoração um pouco diferente daquilo que é comum, né? Mas é com o objetivo de criar um ambiente favorável, um ambiente de adoração singela, mas verdadeira. E diante disso, nós temos que nos perguntar o que nós viemos fazer aqui. Né? O que trouxe você à igreja hoje? Por que você está aqui hoje? Né? Qual é o propósito de você estar aqui? O que é a adoração? Qual é o ambiente que é favorável a uma adoração? Queria chamar você, vem aqui mais aqui, ó, senta aqui na frente, fica mais pertinho de mim, por favor. Má, também, fica mais aqui, ó, porque está muito distante. A nossa igreja, ela é uma igreja pequena. Por favor, TT, senta um pouquinho mais para frente. E ela propicia estarmos mais perto uns dos outros. Então nós temos falado que o ambiente favorável para a adoração é o nosso coração. Então a pergunta que eu faço é: como está o seu coração hoje? É um coração preparado a adorar a Deus? É um coração preparado para receber a semente da palavra de Deus? E aí, ao fazer esta análise, nós também encontramos respostas. Amém, queridos? O ambiente favorável é o nosso coração. Como nós estamos? Como está o nosso coração? Mas uma coisa é fato. Não importa como você entrou aqui. Não importa como está o seu coração. Deus, Ele pode transformar a sua vida e a minha vida. E Deus pode mudar toda e qualquer situação, até o nosso coração, se nós permitirmos que Ele mude nosso coração. Nós temos aprendido que Deus deve crescer e nós diminuirmos. Nós queremos trazer esta essência para este lugar, onde Deus cresça e nós diminuamos. Então, se deve ter um holofote aqui, se tem um holofote, ele tem que estar no Senhor. Se tem uma glória, deve ser do Senhor e não do homem. Então que Deus possa brilhar neste lugar. Que a palavra de Deus possa brilhar neste lugar. E que nós possamos então ter um lugar apropriado para isso. Para que Ele cresça e eu diminua. Amém, igreja? E neste ambiente de adoração, nós vamos então compartilhar da palavra de Deus. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Tiago, no capítulo 4. E aí, aquele que tem a Bíblia do smartphone, fica à vontade. Aquele que tem a sua Bíblia de uma forma mais tradicional como eu, que gosto, abra sua Bíblia. E quem não trouxe nem o smartphone, nem a sua Bíblia, também teremos a palavra aqui colocada na tela. Deus tem tocado no nosso coração para ministrarmos toda a carta de Tiago. É uma forma de ministração expositiva, onde a palavra é exposta e o Senhor então vai nos revelando e vai nos ensinando acerca da sua palavra. Então, nós já passamos pelo capítulo 1,
capítulo 2, capítulo 3, e nós estamos agora no capítulo 4, mas a carta de Tiago ela é linda, ela é maravilhosa, e ela nos ensina a sermos praticantes da palavra, e não somente ouvintes da palavra. Então Tiago ele é grandemente usado pelo Senhor para escrever aos cristãos naquele momento dispersos ali, naquele contexto da história, os primeiros cristãos, a igreja primitiva, e que passava por grande tribulação, por grande perseguição. E aí Tiago então ele escreve esta carta, uma carta de encorajamento para a igreja, mas uma carta também de exortação, de ensinamento. A carta de Tiago mostra um caminho, e esse caminho é o caminho da prática da palavra, e não da teoria da palavra. É um caminho de vivermos o cristianismo no nosso dia a dia, e não somente na igreja aos domingos. O que Tiago fala é que o cristianismo, ele é um estilo de vida, e não somente um entretenimento, que nós vamos à igreja aos domingos, e ali nós somos crentes, e ali então, somente por isso, nós somos chamados cristãos. O que o Tiago diz é o seguinte: olha, a igreja, ela é importante, mas a tua vida diária, ela vai mostrar se você é um cristão, ou se você ainda não é um cristão, está a caminho, ou se você nem quer ser cristão. Ela é uma carta muito prática. Então ele vai ensinando a igreja coisas importantíssimas. Tiago fala que naquele momento a igreja fazia acepção de pessoas, e ele fala isso é proibido dentro da igreja. A igreja não pode fazer acepção de pessoas. Todos são iguais para Deus, Deus ama todos de forma igual, e a igreja precisa respeitar isso, e precisa também, como Cristo, amar a todos da mesma forma. E ele continua dizendo então, que a palavra ela deve ser praticada, e não somente ouvida ou lida. A palavra é prática, é um estilo de vida. E aí ele fala da fé, que a fé ela precisa ser acompanhada por obras, por atitudes que demonstram a fé. Então a verdadeira fé é aquela que as obras acompanham. E ele fala que não adianta ter fé e não ter obras. Ele fala que a fé verdadeira no Senhor Jesus, ela é acompanhada por obras, e ele fala quais são essas obras, quais são essas atitudes que acompanham a verdadeira fé. É aquilo, é a prática da vida do cristão. E aí ele, no capítulo 3, ele fala do domínio da língua. Então ele vai falando sobre situações que aconteciam na igreja, mas que não eram corretas. E ele fala da importância de controlar a nossa língua. E aquele que controla a sua língua consegue controlar todo o seu corpo. E ele fala que a língua tem um grande poder de gerar vida ou gerar morte. E aí ele nos chama a refletirmos como é a nossa vida diária. Será que nós controlamos a nossa língua ou ela controla o nosso corpo? Será que nós estamos gerando vida no nosso dia a dia ou gerando morte com aquilo que nós falamos? Então são situações extremamente práticas. E aí no capítulo 4 ele fala: olha, vocês como cristãos devem ser submissos a Deus. A submissão quer estar debaixo de uma ordem, de uma missão que vem de Deus. Por que Tiago está falando isso para a igreja? Por que Tiago fala isso para os cristãos? Ora, não é automático isso? Quando eu declaro a minha fé em Jesus, não é automaticamente que eu começo a viver tudo isso? Não. O que Tiago está dizendo é que isso não é automático. Que tudo isso deve ser praticado, deve ser colocado aos poucos na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso é a conversão. É mudar a direção, é mudar o nosso raciocínio através da palavra. Tiago ele deixa isso muito claro, a palavra deixa isso muito claro. E nós estamos neste tempo enfatizando isso, não porque nós queremos, mas é porque Deus quer. Porque talvez nós estamos vivendo um tempo na história onde é moda ser crente. Não é mais como na década de 70 ou 80, quando era vergonhoso para muitos sair com a Bíblia embaixo do braço e dizer: eu sou crente, lá vai o crente lá. Hoje não, hoje eu sou cristão, eu ouço música gospel. Muitas vezes é moda, mas não é verdade, não é sinceridade, não é atitude.
Então Tiago vem abrir os nossos olhos para uma igreja verdadeira, uma igreja viva e uma igreja que realmente faz aquilo que Deus pede para fazer. Então talvez nós também aqui nesta igreja estejamos vivendo este momento de reflexão. Será que aquilo que nós fazemos aqui é aquilo que Deus quer? Será que a forma de ministração, a forma de abrir, de fechar, de conduzir o culto, ela é aquilo que agrada o coração de Deus? Ou tem muito do homem em todo este processo? Então eu convido você a descobrir e viver isso junto conosco. Qual a importância da igreja? O que é a igreja? O que é adoração? O que é louvor? Por que eu estou aqui? O que me trouxe até a igreja de Deus? E aí nós vamos descobrir isso juntos, através da palavra de Deus. E aí depois de Tiago falar sobre a submissão de Deus, no versículo 13, e é aí que nós vamos então iniciar hoje, ele fala da incerteza dos planos humanos. E ele nos mostra que muitas vezes, eu sou muito mais mundano do que crente. E aí, se essa palavra tivesse um título, seria o perigo da autossuficiência. O perigo da autossuficiência. A autossuficiência é nós acharmos que não precisamos de ninguém, nem de nada, para fazer as coisas. Eu posso, eu faço, eu consigo. Daria um bom tema de motivação, não é? Chamar um coach para falar sobre isso. Você pode, você faz, você consegue. E aí todos falem comigo: eu posso, eu faço e eu consigo. Aliás, eu estudei para isso. Eu fui preparado para isso. Então eu posso, e eu faço, e eu consigo. E a palavra vem nos mostrar algo diferente disso. Paulo, em um contexto da palavra em Filipenses, ele fala assim: olha, tá tudo bem? Tá? Só um susto? Então Paulo fala assim na tua palavra, amados: eu vivi com pouco, eu vivi com muito, passei necessidade, passei fome, vivi na fartura. Eu aprendi a viver em toda situação. E aí no verso 13 ele diz: mas tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, verdade, naquele que me fortalece. Então Paulo nos ensina que nós podemos, e se podemos, é naquele que nos fortalece, é no Senhor. Então há um perigo na autossuficiência, há um perigo em achar que eu posso tudo, que eu consigo tudo sem o Senhor. E Tiago nos fala isso aqui na sua palavra. Então eu convido você ali a partir do verso 13, a palavra diz assim: ouçam agora. Ouçam agora. E aqui existe uma vírgula e eu também faço uma vírgula. E eu quero orar para que Deus possa ministrar os nossos corações e tirar de nós todo cansaço, todo sono e toda distração. Porque se estivermos dispersos, não conseguiremos ouvir aquilo que Deus vai falar. Então, Pai, primeiro, Pai, que seja o Senhor e não o homem, Pai. Que o Senhor cresça e eu diminua, Pai. E que o Senhor prepare um coração pronto para ouvir, Senhor. Ouvidos prontos para ouvir, mas também um coração, Senhor, preparado, Senhor. E que toda distração caia por terra em nome de Jesus. Todo sono, eu repreendo o sono em nome de Jesus. Eu repreendo a distração em nome de Jesus. E que nós possamos então ouvir aquilo que Tiago escreveu em nome de Jesus. E ele continua então: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos muito dinheiro. Versículo 14. Vocês nem sabem que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida?
Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Pensem nisto. Pensem nisto. Pensem nisto. Pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecados. Amém? Então esse é o contexto da palavra de Tiago, que finaliza então o capítulo 4, porque ele começa dizendo assim: olha, é importante você se submeter a Deus e resistir ao diabo, porque ele vai fugir de você. E depois que ele fala, submeta-se a Deus, entenda qual é o plano de Deus, e aí você fica embaixo deste plano. Ele fala assim: mas você não quer, você não está fazendo isso, você está talvez conhecendo a palavra, mas você não está praticando a palavra. E ele cita o exemplo de alguém que não coloca Deus em nada na sua vida, em nenhum plano da sua vida. Existem dois tipos de autossuficiências. O primeiro é aquele que é explícito, é o ateu. O ateu, ele já declara que ele não precisa de Deus, porque ele não crê que Deus existe. Então ele é uma autossuficiência explícita. Mas existe uma autossuficiência que ela é meio que maquiada. Talvez eu esteja vivendo esta autossuficiência, que é o cristão que confessa a sua fé em Cristo, mas que também não coloca Deus nos seus planos. Coloquem alguns, talvez aqueles que, não, aqui Deus pode pôr a mão, aqui não, aqui deixa comigo. Essa é a autossuficiência perigosa. Quando a palavra diz que Deus ele vai vomitar aquele que está morno, talvez seja esse autossuficiente que está morno. Aqui eu ponho Deus, aqui não. Agora eu vou, amanhã não. Agora eu quero, amanhã não. E assim vai conduzindo a sua vida com uma autossuficiência parcial. Está morno. O perigo da autossuficiência na vida do cristão. E é justamente sobre isso que Tiago está dizendo. Não é assim. Se você realmente confessou Jesus na tua vida, você então entregou a sua vida para Cristo, agora a sua vida não pertence mais a você, ela é do Senhor. E se o Senhor agora ele é o dono da sua vida, Ele sabe para onde você vai, quando você vai, o que você vai fazer. E aí nós aprendemos então a colocar Deus nos negócios da nossa vida. Colocar Deus nos planos, nos projetos, nos sonhos. É isso que Tiago está falando. Há um perigo muito grande na autossuficiência, porque foi o pecado original de Satanás. Nós vemos a palavra de Deus lá em Isaías, no capítulo 14. Isaías 14, versículo 13. Aqui o profeta, ele recebe uma revelação de Deus, dizendo o que estava no coração de Satanás, de Lúcifer. O que estava no coração do anjo de luz, o que estava no coração daquele que era revestido de luz. E aqui no versículo 13 diz: olha, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como Altíssimo. Mas, versículo 15, as profundezas do Sheol, que significa também inferno, sepultura, profundidade, profundezas, aliás. Mas as profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. E aqui mostra a consequência da autossuficiência de Lúcifer.
Percebam, meus amados. Percebam que Lúcifer quis ir para o lugar que ele achava que era bom, fazer aquilo que ele achava que era bom, no tempo que ele achava que era certo. Ou seja, ele fracassou no seu plano, e o objetivo dele é induzir você e eu a fracassarmos também, a acharmos que somos donos dos nossos narizes. Então o desejo de Satanás é fazer com que todas as pessoas se afastem de Deus e se afastem dos planos de Deus, daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque ele é um fracassado, ele fracassou, e a consequência dele será a mesma consequência de todos aqueles que acharem que são autossuficientes como ele achou. Pecado original de Lúcifer. E ele usa essa estratégia para tirar você do foco, para tirar você do plano de Deus, para tirar você daquilo que tudo que Deus sonhou para a tua vida, para fazer com que você e eu achemos que nós somos autossuficientes, e que conseguiremos tocar a nossa vida e fazer tudo aquilo que está no nosso coração, na nossa mente, e que vai dar tudo certo. Ele diz no verso 13 de Tiago capítulo 4, voltando então lá para Tiago 4, no verso 13, e é tremendo, porque ele fala assim: olha, vocês dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro, hoje ou amanhã. Eu decido o tempo. Iremos a tal cidade, eu decido o lugar. Ficaremos um ano, eu decido o prazo. Faremos negócio, eu decido o que fazer. Ganharemos dinheiro, eu decido o propósito. Tudo posso em mim mesmo. Mas eu sou cristão. Sou crente e vou à igreja. Mas eu não pergunto para Deus aonde Ele quer que eu vá. Eu não pergunto para Deus se eu posso sair de um lugar e ir para outro. Eu não pergunto para Deus qual é o propósito de estar ali. Eu faço. E eu sou muito bom. Eu faço muito bem. Eu faço acontecer. Já pulando lá para o versículo 16, toda vanglória como essa é maligna. Vanglória é uma glória vã. Vanglória é uma glória vã. Tem cara de sucesso, mas é fracasso. Então, meu amado, minha amada, quem tem decidido o que fazer na sua vida? Será que há espaço para Deus nas suas escolhas? Será que há espaço para Deus no seu dia a dia? Tiago aqui, ele não generaliza. Ele diz: vocês que dizem, talvez outras pessoas não estão caminhando desta forma. Glórias a Deus. Então, se você está colocando Deus nos planos da sua vida, se você tem consultado ao Senhor, glórias a Deus. Mas se você não tem e entende que tudo que está aqui é verdade, basta começar. Porque Deus é rico em misericórdia. E tudo que Ele mais quer é que você realmente comece a fazer isso. Ele não quer nos envergonhar. Quem envergonha é o diabo. Deus não quer nos envergonhar. Deus não quer fazer retroceder. Deus quer que nós iniciemos então uma carreira em dupla com Ele. Ou que continuaremos então a caminhar com Ele.
Nós cantamos aqui, vem Jesus e toma o seu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Nós cantamos, mas muitas vezes nós não damos espaço para o Senhor. Nós simplesmente cantamos. Então, se nós não entendermos que a adoração é declaração, vem Jesus e toma o teu lugar. Eu faço desta canção uma oração, eu faço desta canção uma afirmação, eu faço desta canção uma palavra profética, eu faço desta canção uma verdade. Isso é adoração, não é simplesmente cantar. Então vem Jesus e toma o seu lugar, é justamente fazer aquilo que Paulo diz: vem Jesus e me mostra qual é o teu plano, vem Jesus e me fala o que eu devo fazer, vem Jesus e mostra onde eu devo ir, vem Jesus e me mostra se eu devo sair daquele lugar ou não, Senhor. Vem Jesus, toma o seu lugar. Mas eu canto, mas eu não dou lugar para Ele. Mas eu estou todo domingo cantando. Eu não falto. E ele continua. Pessoas que não entenderam que devem consultar a Deus em nada. E quando essa pessoa diz que vai ali e para ganhar muito dinheiro, isso é muito triste, faz muito sentido nos dias de hoje, porque o dinheiro tem governado as pessoas. Então eu quero ir ali, Senhor, porque eu quero ganhar dinheiro, Senhor. Mas talvez o propósito seja completamente outro. Deus, Ele não vai deixar faltar nada. Mas talvez o propósito de estar ali seja outro completamente daquele que ganhar dinheiro. Talvez o propósito seja falar do amor para alguém. Talvez o propósito seja brilhar a luz de Jesus em um lugar que onde não tem luz, só tem trevas. E Deus, Ele te colocou ali, sim, mas é para você brilhar. Não é para ganhar dinheiro. Porque o dinheiro é matéria. É mundano. É terreno. Mas Ele é tão bom que Ele sabe que o dinheiro também é importante. E Ele também vai abençoar estas pessoas. Porque Ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro, da prata. Ele é dono de tudo, tudo e tudo. E a palavra diz que o salmista nunca viu o justo mendigar o pão. Ou seja, Deus também é Deus de prosperidade. Mas ele, antes disso, Ele é um Deus de propósitos. E se neste propósito Ele quer te fazer rico, glórias a Deus por isso. Mas o que está no coração? Tiago disse ali, no próprio capítulo 4, que nós não temos porque não pedimos. E às vezes Deus não nos dá, porque nós pedimos para os desejos mundanos. Então a palavra, ela se conecta, ela começa a fazer sentido. E aí no verso 15, no 14, ele diz assim: olha, vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. Nem sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um tempo, um pouco tempo, e depois se dissipa. Então, a autossuficiência, ela tira a consciência de brevidade da nossa vida. O autossuficiente, ele acha que ele vai viver até 100 anos, ele acha que ele é eterno, que ele vai desfrutar durante muitos e muitos e muitos anos. Mas a palavra diz que nós somos como uma neblina. Hoje estamos aqui, daqui a pouco se dissipa, passa e acabou tudo. O autossuficiente, ele não olha para a vida como uma vida curta. Ele acha que vai durar muito e muito, muito tempo. O autossuficiente, ele não tem um entendimento de que a vida é eterna. Mas não aqui, neste lugar. Paulo diz que nós somos peregrinos nesta terra. Passageiros. Estamos aqui, mas este não é o nosso lugar. Este não é o nosso lugar. Primeiro, não sabemos o futuro.
Não sabem o que acontecerá amanhã. Alguém sabe aqui? Fazemos planos. Planos profissionais, agendas. Eu já imagino o que eu vou fazer amanhã porque está planejado já. Mas se Deus não permitir, meu amado, nada vai acontecer. Se Deus não permitir, eu não vou nem acordar. Se Deus não permitir, eu não vou nem dormir. Se Deus não permitir, eu não vou nem terminar de ministrar essa palavra. Então, o que é a minha vida? Eu não tenho poder sobre amanhã. E o autossuficiente, ele acha que ele sabe o que amanhã vai acontecer. Eu vou para tal lugar, vou fazer isso, vou fazer acontecer e vou ganhar muito dinheiro. O que é a sua vida? Olha aqui, meu amado. O que é a sua vida? Você já parou para pensar o que é a sua vida? De onde você veio? Para onde você vai? O que você está fazendo hoje na tua atividade profissional? O que você está fazendo na terra? O que é a sua vida? A palavra nos mostra de onde nós viemos. A palavra nos mostra para onde nós iremos. Mas se eu não tiver fé para confiar nesta palavra, de nada valerá. Mas Tiago diz aqui um pouquinho do que é a minha vida. A minha vida é como uma neblina, frágil e passageira. Frágil e passageira. Sempre quando eu estou indo trabalhar, tem um lugar perto de Santana de Parnaíba que é uma baixada. Todo dia tem neblina lá. Mas quando eu volto já não tem mais. É incrível isso. É o que Tiago está dizendo. Você vai, mas você nem sabe se você volta. E quando você voltar, talvez algo não esteja mais aqui. É a brevidade da vida. Ela é curta. E aí, sem me alongar muito, dentro deste contexto de uma vida breve, você tem aproveitado as coisas simples da vida? Você tem aproveitado as coisas maravilhosas da vida? Salomão viveu a vida inteira, o homem mais sábio do mundo. E na sua palavra, aquela que ele escreveu em Eclesiastes, se eu não me engano, ele chegou à conclusão no fim da sua vida que era tudo vaidade. Que bom era comer, beber e se alegrar. Trabalhei pra caramba, fiz acontecer reinos, povos e nações, construí até o templo. Não falou isso, tá? Eu estou fazendo aqui uma analogia. E no final de tudo eu concluí. Era tudo vaidade. Bom é comer, beber e se alegrar. E aí a pergunta que eu faço é: você tem aproveitado a sua vida? Coisas simples da vida. Muitas delas não estão relacionadas a dinheiro. Como o cara que quer ir lá para a cidade ganhar dinheiro. Estão relacionadas à família. Prazeres, sim, também, porque nós temos prazeres. Mãe, pai, filho, esposo, esposa. Quanto tempo faz que você não vai no parque com seu filho? Falo para os pais que têm filhos pequenos. Ontem o Léo deitou do meu lado e eu fiquei, já era tarde, e eu comecei a pensar nessas loucuras. Eu aproveito, mas eu acho que eu tenho que aproveitar muito mais o meu filho. Ele está com 10 anos e eu comecei a me lembrar das vezes que eu fui jogar bola com ele. Eu e ele, mais ninguém. É louco isso. São os melhores momentos da vida. E ele está crescendo. Vai ter um tempo que ele não vai me chamar mais para ir para o parque com ele. É forte, mas é verdade. Ele vai ter os outros gostos. A presença do pai e da mãe já vai ficar chato. Os amigos, faculdade. E o futebol. Basta um espaço e uma bola velha. A bola que ele tem é velha. Mas é tão gostoso. E às vezes um sol lindo, eu fico lá em casa e eu não vou com ele fazer isso.
Tudo bem, eu estou com ele fazendo outras coisas. Está dando para entender? Faz sentido para você isso? Outra coisa que eu particularmente gosto é de tomar café com a Su e com o Léo. Não precisa ter o pão da Laville. Pode ser um bolo simples, a gente fica ali horas comendo e conversando. Não precisa de riqueza para fazer isso, é tão belo, é tão bom. Vai passar. E eu tenho quase certeza, eu posso aproveitar o máximo, ainda vou ter sensação de que faltou alguma coisa. Que eu poderia ter feito mais. Imagina se eu não fizer nada, se eu não aproveitar isso, se eu não aproveitar o tempo. É disso que Tiago está falando, são coisas simples. E muitas vezes nós nos apegamos a tantas outras coisas, mas o simples está na nossa cara, e a gente não vê. O autossuficiente, ele não consegue enxergar essas coisas. E aí Tiago, a palavra é tão linda, eu amo esse cara, sem conhecê-lo. No versículo 15, ele nos dá a receita então. Pastor, o que eu faço? Não precisa falar, a palavra fala. Ao invés disso então, nós deveríamos dizer, se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isso ou aquilo. Simples assim. A resposta talvez para uma vida que eu tive, não colocando Deus na minha vida e nos meus planos, ela está aqui, em Tiago, capítulo 4, verso 15. Um versículo que pode mudar a minha vida e a minha história. Ao invés então de você não colocar Deus nos planos da sua vida, coloca e declara, se o Senhor quiser, eu viverei. Então a vida está nas mãos do Senhor, meu amado, não está nas nossas mãos. Se você acordou hoje, respirou, abriu os olhos, é porque Deus permitiu. Porque se o Senhor não quisesse, não viveríamos hoje. Mas nós estamos aqui, então Ele quis. Amém? Não é verdade, minha irmã? Não, mais que isso, se Deus quiser, eu farei. E o que eu farei? Deus também sabe, é isso ou é aquilo, Ele vai me dizer. Se Deus quiser. E essa frase, ela é tão comum, né? Mas se Deus quiser, irmão, vamos lá na igreja, dá uns glória a Deus lá com a gente. Ah, se Deus quiser eu vou, irmão. Hã? Deus não quis então que ele viesse? Deus não quis a adoração dele? Deus não quis que ele ouvisse a sua palavra? Deus não quis que ele congregasse a igreja? Deus quis que ele estivesse em outro lugar? Que ele estivesse dormindo? A palavra diz, acorda tu que dormes. Será que ele não queria? É porque nós falamos da boca para fora. Se Deus quiser eu vou. Se Deus quiser eu vou abençoar aquele irmão. É óbvio que Ele quer, Ele já falou, melhor dar do que receber. Mas se Deus quiser eu vou lá orar com o irmão. Não, Deus quer que você vá orar, porque você é cristão. Deus quer que você ore pelas pessoas. Então esse jargão, Deus quiser, ele tem que ser profundo, ele tem que ser verdadeiro. É o que Tiago está dizendo aqui, olha, seja mais prático, menos teórico. Seja mais prático, menos teórico. Vive mais e fala menos. Porque o se Deus quiser tem que vir acompanhado com uma obra. Essa fé de se Deus quiser tem que vir acompanhado de uma atitude do cristão. Se Deus quiser essa semana eu vou fazer um devocional. Ele quer que você faça o devocional. Agora ele só precisa de uma atitude sua. Se Deus quiser, amanhã eu estarei reunido aqui orando com os irmãos. Deus não quer. Não, Ele quer que você assista um programa de entretenimento, a série do Netflix. The Chosen, amém, aí sim, aí vale. Atitude é o que Tiago está falando. Olha, a vida do cristão tem que ser baseado em práticas, não somente em palavras. Deus quer, então vamos fazer. Se Deus quiser essa semana eu vou fazer uma caminhada. Claro que Deus quer, é claro. Nós precisamos cuidar do nosso tempo, do nosso corpo, mas eu não estou com atitude para fazer caminhada. Deus não tem nada a ver com isso. Ele quer.
E se Ele quiser, eu irei, eu farei. O que é para fazer? Ele sabe. Faremos isto ou aquilo. Mas se Ele estiver neste plano, este plano será bem sucedido. Amém, queridos? Seja onde for, seja em um local pequeno, em um local simples, seja com pouco, seja com muito. Se Deus estiver neste plano, Ele será um plano de sucesso, Ele será um plano de vitória. Mas a vitória nem sempre está no tanto de dinheiro que você ganha. Você não é aquilo que você tem, você é aquilo que Deus falou que você é. Mas olha o mundo que nós vivemos hoje. As pessoas são aquilo que elas têm. Aquele ali. Por isso essa palavra é tão viva, tão maravilhosa nos dias de hoje. Então Tiago já nos dá respostas. E aí eu quero agora usar um texto que está em Salmo no capítulo 37, versículo 4 e 5. É justamente isso. A palavra diz, em Salmo 37, 4, deleita-te no Senhor, e Ele considerará os desejos do teu coração. Deleitar é descansar. Deleitar é confiar. Deleitar é colocar Deus no plano da minha vida. E aí no versículo 5, ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, e tudo Ele fará. É justamente isso que Tiago está dizendo. É como se ele estivesse pegando um salmo e trazendo para a igreja. O salmo não é só para ser lido, declarado. O salmo é para ser vivido. Se você entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele, Ele vai fazer o que tem que fazer. Mas você não pede para Ele, você não coloca Deus no teu caminho, você não fala para Ele se você pode ir ou não pode ir. Você nem fala o que eu vou fazer ali, Senhor. Nós simplesmente vamos. Nós colocamos a nossa vida nas nossas mãos e nós vamos. Este salmo, ele foi escrito para ser vivido e não somente lido ao dormir. Parece algo muito distante. Parece algo muito distante. Por isso que você tem que ter fé. Fé é a convicção daquilo que você não está vendo. É a certeza daquilo que você não está vendo. Entregar o meu caminho para alguém que eu não vejo. Sabe por quê? Abra agora a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Por que é importante nós fazermos isso de forma verdadeira e prática? Deus falou para o profeta. Deus declarou e entregou esta palavra para nós. Porque, diz o Senhor, sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e futuro. Por isso que é bom você colocar Deus nos seus planos. Sabe por quê? Ele já tem o plano. E o plano que Ele tem é de prosperidade. O plano que Ele tem já é um plano de prosperidade. Mas prosperidade nem sempre está relacionada com dinheiro, com riqueza, material. Ele não vai deixar faltar nada dentro deste plano. Mais que isso, é um plano que não tem dano. É um plano de sucesso. É um plano de carreira vitorioso. Mais que isso, junto com esse plano tem uma esperança e tem um futuro. Deu para entender? Por isso é importante chamar Deus para o plano. Colocar Ele no plano. E muitas vezes o coração do homem é enganoso, mas Ele vai mostrar. E Ele vai te revelar. Não, espera um pouco mais. Não é agora. Agora vai. Ele vai revelando tudo isso para nós aos poucos. Como está na palavra. E nós estamos caminhando para o fim desta palavra.
Ele vai revelando aos poucos. Talvez você esteja vivendo um momento onde você tem colocado os planos diante do Senhor, você tem convidado Ele para viver o plano, você tem a intenção de ver o plano do Senhor, você pergunta para Ele para onde ir, você pergunta para Ele se você pode sair, você pergunta para Ele o que você tem que fazer, mas você não está tendo respostas. Primeira Reis, capítulo 19. Talvez você esteja como Elias, se sentindo só, sem ouvir Deus. Já faz um tempo que você não ouve a voz de Deus. Você se sente sozinho, fraco. Você tem tentado colocar Deus na sua vida, mas Ele não tem respondido. Elias, em um certo momento da sua vida, ele estava passando por algo parecido. Talvez até uma depressão. Mas ninguém sabia ainda naquela época o que era depressão. Ele já tinha feito grandes coisas. Já tinha acabado com os profetas de Baal. Mas Elias tinha feito coisas maravilhosas. Mas ele teve medo. E ele se escondeu em uma caverna. Se sentindo sozinho, sem respostas e com medo. Talvez você também esteja mais ou menos parecido com ele. Estou sozinho, com medo e não tenho respostas e não sei o que fazer. E aí então no versículo 11, 1 Reis 19:11. O Senhor lhe disse, então Deus falando com Elias: saia, ele estava dentro da caverna, e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor vai passar. Mas algo incrível nesse texto. Fique aonde, Elias? Aonde ele tinha que ficar? Na presença do Senhor. Saia, fique na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Talvez você esteja passando ainda pelo vento. Aliás, talvez o vento esteja passando por você. Talvez você esteja passando por uma grande tempestade, um vento muito forte, mas o Senhor não está ali. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava também no terremoto. É muito forte isso. Está tudo caindo ao seu redor. Parece um terremoto. Deus também não está ali ainda. Versículo 12. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor também não estava nele. Deus não estava nem na tempestade, nem no terremoto, nem no fogo. Meu Deus, está tão ruim que parece que é o inferno que eu estou vivendo. Parece que é um fogo isso. Está tudo caindo, é um terremoto, é uma grande ventania que eu estou passando. A minha vida está desta forma, está tudo desorganizado na minha vida. Versículo 13. Quando Elias ouviu, versículo anterior, desculpa, no 12. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. E aí na brisa suave, no versículo 13, Elias ouviu a Deus. E Deus falou. E aí quando ele ouviu, ele puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Está fazendo a coisa certa. Está colocando o plano
Deus no plano, está perguntando, Senhor, eu vou, não vou, não vou, eu vou, eu fico, o que eu faço? Então eu tenho feito isso. E o Deus dos exércitos, e os israelitas rejeitaram a tua aliança, disse Elias, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Senhor, estou fazendo tudo, mas eu percebo que nem todo mundo está fazendo isso, Senhor. Eu vejo aí muitas pessoas fazendo tudo errado, Senhor. Eu vejo os crentes fazendo coisas erradas, Pai. Eu vejo, Senhor Deus, muitas coisas que não agradam ao Senhor, Pai. E ele falou, sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. Versículo 15, o Senhor lhe disse, aqui tem respostas. Volte pelo caminho onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. E aqui então, na brisa suave, Deus falou para ele, para onde ir, quando ir e o que fazer. É disso que a palavra está falando. E eu quero declarar, meu amado, na sua vida, hoje, Deus vai passar. Eu quero declarar que Deus vai falar com você. Eu quero declarar que Deus está na brisa suave, que você vai ouvir a brisa suave do Senhor. Eu quero declarar, se você permanecer no Senhor, como está ali, na presença do Senhor, Deus vai passar. E quando Ele passar, Ele vai trazer o quê, pastor? Respostas. Quando Ele passar, Ele vai dizer para você para onde você vai ter que ir. Quando Ele passar, Ele vai ser muito claro, dizendo para você o que você vai fazer quando você chegar lá. E aí você não vai caminhar mais na escuridão, você vai caminhar com propósitos. E aí quando você tem propósitos, nada mais importa. Quando você tem propósitos, aonde você estiver, talvez você nem esteja ganhando o que você merece ganhar, mas você não está ali para ganhar dinheiro, você está ali por um propósito. E aí tudo muda. Nada muda externamente, mas tudo muda internamente. E a vida vai ficar mais suave. A vida vai fazer sentido. E aí nós vamos poder viver o que é bom, agradável e perfeito nesta terra, em nome de Jesus. Amém? E aí para finalizar então, Tiago ali nos 2 últimos versículos, ele diz no 16 que nós já falamos, que todo pensamento como este, de ir, fazer sozinho, é vanglória, é uma glória vã, é um fracasso revestido de sucesso, é fracasso. Às vezes nós olhamos pessoas, uau, que sucesso, mas a gente nem sabe o que é sucesso. Uma vez eu li que sucesso, baseado na palavra, é o sono gostoso. Porque se sucesso não permite que você durma, você está acumulando ao mesmo tempo sucesso e fracasso. Então todo pensamento, todo plano que não tenha Deus como centro deste plano, é uma vanglória. Fracasso. E aí no versículo 17, tudo isso é pecado. A autossuficiência é pecado. Por quê? Porque eu sei o que devo fazer, mas eu não faço. Eu sei o que eu devo fazer, mas eu não pratico. Eu aprendi que se eu sou cristão, se eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo, agora Ele é o dono da minha vida. Mas eu não coloco os meus planos diante dEle. Eu não consulto o Senhor. Eu não faço o certo. Eu estou pecando contra o nosso Deus. E o pecado, ele nos afasta de Deus. Tem um outro contexto de pecado que é errar o alvo. Então se eu sei o que fazer e eu não faço, eu estou errando o alvo da minha vida. Então, meu amado, isso é muito prático. E muitas vezes, eu e você teremos que ter paciência. Está no terremoto? Continua na presença do Senhor. Está passando por uma incerteza, uma indecisão? Continua na presença do Senhor. Porque na hora certa, como está em Eclesiastes no capítulo 3, que diz, existe um tempo certo para todas as coisas. Na hora certa,
Deus vai passar e Ele vai falar com você. Você crê nisso? Então feche seus olhos e coloca tudo isso diante do Senhor. Se tudo aquilo que foi revelado hoje faz sentido para você, apresenta para Deus, porque uma certeza você pode ter, meu amado: Deus está aqui. Deus está aqui. Deus não precisa de grandes coisas para se fazer presente, não. Deus precisa de um coração só. Deus precisa de um coração contrito e quebrantado. Deus não precisa de holofotes, altares. Um coração contrito e quebrantado. E aí então você pode apresentar tudo isso ao Senhor. E se você se lembrou de algum plano, de algum propósito, de algum sonho, aproveita este momento. Convida o Senhor. Convida Ele. Fala para Ele que você quer muito que Ele faça parte deste plano. Fala para Ele que você nem sabe muito bem por que você está pensando nisso, você acha que é bom, mas se Ele estiver nele, vai ser bom. E assim como Jesus orou no Getsemane: Senhor, esse cálice é muito pesado, se possível faça esse cálice de mim, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Então nós podemos dizer: Senhor, se este plano não estiver no teu coração, Senhor, se ele não fizer parte do teu plano para mim, Senhor, tira ele de mim, Senhor. Tira ele da minha vida, tira ele dos meus pensamentos, tira ele do meu coração, Senhor. Porque o Senhor sabe quais são os melhores planos para mim, Senhor. Diz o Senhor que o plano que Ele tem para você, meu amado, é um plano de fazer prosperar. Diz a palavra de Deus, Ele está dizendo isso para você hoje aqui neste lugar, que o plano que Ele tem para a sua vida é um plano de bênção, é um plano de paz, é um plano de prosperidade, é um plano de boas coisas, é um bom plano. E Ele sabe qual é este plano. Sabe por que Ele sabe? Porque Ele te desenhou, Ele te formou, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe aonde Ele vai pegar você e aonde Ele vai colocar, porque Ele quer te colocar ali, porque você vai ser uma grande bênção naquele lugar, porque Ele vai te usar de uma forma que você nunca entendeu, nunca viu, mas Ele tem que estar neste processo. Senhor, me perdoa todas as vezes que eu tirei o Senhor da minha vida, todas as vezes que eu planejei sozinho, todas as vezes, Pai, que eu achei que era bom, Senhor, que ali eu ia ser próspero, que eu ia fazer acontecer, Senhor, mas eu não consultei o Senhor. Pai, as coisas têm dado certo na minha vida, mas será que era isso que o Senhor queria mesmo, Senhor? Se realmente for isso, continua, se não for, muda, Senhor, muda. Porque, Senhor, eu entendi, Pai, que eu vivo para te agradar, Senhor. Eu entendi que o Senhor me comprou com altíssimo preço e eu não sou mais meu, eu sou o teu, Senhor. Eu não tomo conta da minha vida, Pai, é o Senhor quem toma. Pai, Paizinho, passa a tua brisa neste lugar, Senhor. Fala, Senhor Deus, com o teu filho, Senhor. Que ele sinta a brisa suave, que ele ouça a tua voz, ó Pai, somente a tua voz agora, Senhor. Venha trazendo respostas, venha, Senhor Deus, trazendo confirmações, venha, Senhor Deus, ajustando o que tem que ser ajustado, Senhor. Venha tirando, Senhor Deus, aquilo que Ele está colocando agora, Senhor, que não te pertence, Senhor. Tira, Senhor Deus, com mão forte, Pai. E que possamos, Pai, estar na tua presença, nesses momentos em que o Senhor passa, Senhor. Porque o Senhor passa, mas nem sempre estamos na presença dEle. E aí Ele passa, e nós perdemos a companhia dEle, nós perdemos a bênção dEle, nós perdemos o direcionamento dEle, porque Ele passou, mas eu não estava na presença. Mas o teu povo está aqui, Senhor. Não temos muito a te oferecer, Senhor. O que nós temos é um coração, é a nossa vida, é o nosso louvor, é a nossa gratidão, Senhor. Portanto, Pai, nós como igreja agora queremos, ó Pai, viver esta palavra na prática. Na prática, Senhor. Nos dê um espírito pronto a obedecer, Paizinho, em nome de Jesus. E faça a obra, Senhor. Faça a obra, Pai. Qual é o plano que o Senhor tem
para o Adelson, Pai. Faça a obra, Paizinho. O plano da nossa irmã Cleide, do Eduardo, do TT, do Diego, Senhor. Pai, faça a obra, Pai. Faça a obra, Senhor. Porque nós estamos aqui, Senhor, abrindo mão de tudo que nós somos, abrindo mão de toda a autossuficiência. E nós estamos aqui, Senhor Deus, humildemente, declarando: eu dependo de Ti. E se você também foi impelido no teu espírito a declarar isso, declara com a tua boca: eu dependo de Ti, Senhor. Eu dependo de Ti, Senhor. Eu dependo de Ti, Senhor. Todas as vezes que eu fui sozinho, eu quebrei a cara, Pai. Deu ruim. Porque eu achava que dava, mas eu não consultei. Eu dependo de Ti, Senhor. E nesta dependência, eu vou caminhar, Pai, o resto da minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, amados? Aleluia. Essa era a porção da palavra que eu não escolhi, né? Na verdade, nós estamos presos a esta palavra, amarrados nela. E ainda falta o capítulo 5 de Tiago. Mas ela tem sido grande bênção na minha vida. Espero que também esteja sendo na sua. E eu convido você a viver este evangelho simples, mas poderoso. Simples, mas poderoso. Talvez você não vai encontrar aqui algo muito, né? Qual seria a palavra? Sofisticado. A única sofisticação que eu vejo é essa palavra aqui. E ela tem sido um grande alimento. E eu espero que este alimento também seja suficiente para você. A Bíblia diz que quem comer deste pão nunca mais vai ter fome. Quem beber da água de Jesus nunca mais terá sede, da água que Ele der. Então o convite é: beba deste pão, coma deste pão, beba do Senhor, para que você não tenha fome. Quero encorajar você a viver essa palavra e a meditar nela. Não fique dependente do teu pastor. Tem muito alimento aqui que você pode comer na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. E aí, se você ficar querendo comer esse alimento só domingo, é muito pouco. Se você não tem uma Bíblia, nós vamos te dar de presente. Coma mais. Porque neste texto, olha só o que eu vou falar agora. Nesse mesmo texto de Tiago, capítulo 4, do verso 3 a 17, Deus quer falar mais com você. Você vai pegar esse texto e vai meditar nele, e você vai ver o quanto Deus vai falar com você. Muito melhor do que eu falei. Porque vai ser um alimento individualizado. Ele vai te mostrar o que você deve fazer e o que você deve abrir mão. Amém? Aleluia.